Não há ninguém no país que discorde da importância do tema da educação. Até porque é fato que muita coisa já foi feita. É ainda mais verdade que há necessidade de se fazer muito mais. A discussão neste instante é como fazer para que o resultado seja maior, mais rápido e mais eficiente. Priscila Cruz, do Todos pela Educação, conversa conosco sobre o tema. Priscila, bem-vinda. Obrigada. Uma pergunta objetiva. Qual é o tamanho do valor coletivo da educação hoje no Brasil? A população brasileira concorda que a educação é importante. Agora, o valor... Não temos discordâncias disso. Não, todo mundo Isso sempre... é bom ou ruim? Isso é ruim, eu acho. Quer dizer, é bom, porque, obviamente, que bom que as pessoas sabem que a educação é importante, obviamente. Agora, o fato de todo mundo concordar faz com que a mobilização pela educação, faz com que o engajamento para melhorar a educação no dia a dia fique muito raso. As pessoas simplesmente concordam, olha, educação é importante, escola pública é importante, e nada é feito. Porque fica muito no discurso vazio, sem um compromisso. Ou seja, ninguém discorda que a educação é a base de tudo, que vai fazer a grande diferença no presente para ter um futuro melhor, mas a pergunta é o que você está fazendo por isso? Pois é, exatamente, porque não tem como melhorar a educação, que é um sistema absolutamente espalhado pelo Brasil, absolutamente atomizado, são 200 mil escolas, 50 milhões de alunos, 2 milhões de professores, a gente tem aí uma massa, acho que não tem nenhuma política pública mais presente, mais próxima da vida dos cidadãos, como a educação, como escola pública. Agora, para melhorar todos esses pedacinhos, né, esses pequenos equipamentos públicos, a gente precisa ter a participação de todos. Não tem nenhum país que conseguiu melhorar a educação sem a participação engajada da população. Não só a população que tem filho na escola pública, porque aí seria simplesmente passar adiante o problema, mas olha, eu como empresário, o que eu faço para melhorar a educação? De verdade, não para fazer anúncio, não para fazer propaganda de marca, etc. Não, o que eu faço pela educação do meu país? Eu como pai, como mãe, como morador, a gente tem exemplos de países que o padeiro, o guarda de trânsito, todo mundo está preocupado. Vê uma criança fora da escola, fala, pera aí, vem cá, o que você está fazendo aqui na rua? Volta para a escola. Aqui no Brasil a gente vê criança na rua e acha que é normal. A gente naturalizou criança fora da escola, a gente naturalizou que negro tem um resultado pior do que o branco, do que o aluno branco. A gente naturalizou que o aluno pobre vai ter escola pior do que o aluno que é mais rico. A gente naturalizou várias coisas porque a gente não debate a educação. Isso quer dizer, passou a ser da realidade brasileira como um valor e pronto. A gente aceita que educação pública gratuita é uma dádiva, é um presente que o governo está dando para a gente e que a gente tem que agradecer. Agora, aquilo ali, ter escola pública apenas, ter vaga na escola, que é uma conquista mais recente, ela é 10% do caminho. A gente precisa ainda andar mais 90%, que é garantir que as crianças estejam alfabetizadas, aprendendo, que concluam o ensino médio, que só metade conclui, que depois elas tenham um segmento, que seja ou na universidade, uma educação profissional, que elas tenham um emprego, que elas consigam colocar em prática o seu projeto de vida. A gente não acha que isso é importante. Me permita só a questão do número. Das crianças que entram no ensino fundamental, só metade conclui o ensino médio? É interessante esse fluxo no Brasil, né? Porque parece até inaceitável, mas quando a gente olha os números e as pessoas simplesmente ainda aceitam essa realidade. Então a gente tem assim, 20% das crianças de 4 e 5 anos não estão na educação infantil, a gente só tem 80%. E aí, no primeiro ano, a gente tem em torno de 98%, porque muitas delas começam também no primeiro ano. Dessas crianças, por volta de 70% terminam o Fundamental 2 até 16 anos de idade, e só 50% terminam até 19 anos de idade. Então, vai funilando, é um funil mesmo. Desses, só 20% vão para a universidade. Desses que vão para a universidade, só 12% concluem. Então, a gente tem um funil. Esse é o funil da entrada e da saída. Mas tem um outro funil, que é o da aprendizagem. Perdão, esse é só um funil quantitativo. Exatamente. Agora vamos falar do qualitativo. Da aprendizagem. Então, o que a gente tem é o seguinte, das crianças que entram na escola no Brasil no primeiro ano do ensino fundamental, só 45%, 46% estão plenamente alfabetizadas no final do terceiro ano.
Então, de 100%, metade se alfabetizou até o final do 3º ano. A outra metade ainda não está alfabetizada. Essa outra metade é a parcela que vai continuar a não aprender, mas ela está indo para frente. Tá? Ela está progredindo na série. Mas ela não está mais aprendendo, porque como que você vai aprender se você não sabe nem ler e escrever? Não aprende mais. Dessas, a gente tem 36% que aprendem até o final do 5º ano. Dessas, e aí vai mais para baixo. Para o 9º ano, só 20%. Chega no ensino médio, só 9% dos jovens que concluem o ensino médio têm o mínimo de aprendizado em matemática. 9%. Lembrando que metade ficou para trás. Porque só metade concluiu com 19 anos. Ficou para trás completamente. Ficou para trás completamente. Porque em pleno século XXI, se você não tem um mínimo de domínio, um mínimo, não estou falando que é tecnologia para construir foguete, não, é um mínimo de matemática, de português e de ciências, como que você se insere nessa sociedade complexa? O que a gente tem é que metade ficou para o meio do caminho, muitos não vão nem concluir ensino médio, outros vão concluir depois de adultos. Desses que concluem, só 9% aprendeu matemática. Essa é a nossa realidade. Ela é muito mais dramática do que toda vez que a gente lê notícia ruim no jornal, a gente vê uma matéria na televisão, a gente ouve as notícias ruins e a gente vai naturalizando, mas se a gente se dá conta, o que a gente está fazendo com o país ao só dar a chance para 9% dos alunos. É isso que a gente está fazendo. O individualismo da lógica brasileira, que se acha coletivista para tudo, porque se abraça e se beija, não atrapalha nessa percepção, eu estou tentando agora antropologicamente compreender, não atrapalha nessa percepção de que ou avançamos todos juntos como país ou jamais seremos uma nação? Acho que você tem razão. Tem um dado que é relativo à educação que é muito interessante, que é o seguinte: quando você pergunta para a população brasileira, a educação do Brasil tá boa ou tá ruim? 80% diz que tá ruim. Por quê? Enfim, as pessoas estão ali assistindo o jornal na televisão, elas sabem que a educação não é boa. Aí você pergunta, e a educação do seu filho? Tá. 80% diz que é boa. Então, basicamente, os mesmos que dizem que a educação do país está ruim, mas do meu filho é boa, mesmo que seja ruim, porque ele não sabe avaliar a educação do próprio filho, ele não sabe se o filho está aprendendo ou não. Então, esse individualismo... O Brasil é uma coisa, o filho dele é outra, né? Exatamente, embora é esse individualismo. Então, assim, o Brasil está muito ruim, mas o meu filho está bem, ele está indo para a escola, ele tem merenda, ele tem uniforme, fardamento, depende do lugar do Brasil, a professora dele está indo lá, mas assim... Todo dia tem um professor que falta, tem greve direto, tem uma escola mal gerida, o filho dele está fora desses 9% que vai aprender. A população não consegue enxergar isso, então ela simplesmente avalia que está tudo bem. Porque pouca coisa já basta. Eu acho que esse é o grande problema da educação, a gente se contenta com muito pouco. Nós nos contentamos com pouco em cidadania no país, qualquer que seja o valor, não é? Também. Mas se a gente for pensar que a educação é a base da cidadania, que a educação é a base do desenvolvimento do país e do desenvolvimento pessoal, se a educação é a base da economia, se a gente for pensar nisso, a gente tinha que pelo menos botar o foco, olha, em educação, o Brasil, a gente vai demorar séculos para ser bom em tudo, mas em educação a gente vai querer ser bom antes. A gente quer focar em educação. Mas de onde surge o pior do problema? A parte pior do problema está onde? Está na percepção das pessoas, da qual falamos agora, de naturalizar que a educação no Brasil sempre foi ruim, então vai ser, e isso parte da realidade, eu vou tentar resolver. Mas o meu filho está bem? Isso, e vou resolver o problema do meu filho só, sem achar que o filho da empregada doméstica que trabalha na casa dele um dia vai prestar um serviço e talvez com qualidade ruim, porque teve má formação de matemática, elementar, básica. E acho que até mais do que isso, é dizer o seguinte, se todas as crianças têm educação de qualidade, isso é bom para todo mundo. Não basta só os meus filhos terem educação de qualidade. O fato inclusive das crianças que eu nunca vou ver, não é nem do filho da empregada. Claro. É das crianças que eu não vou nunca ver na vida. Eu nunca vou cruzar com essas crianças na vida, mas o fato delas, lá longe, terem uma educação de qualidade, isso vai afetar positivamente a vida de todo mundo. Pertencimento, uma lacuna de sensação de pertencimento brasileiro, não é? Claro, de querer, olha, eu quero um país bom para todos nós somos brasileiros, mas a gente ainda tem uma coisa que é assim... isso está muito refletido na postura dos gestores públicos ainda. Assim. Então, olha, eu sou gestor de Pernambuco, do Ceará, do Rio Grande do Sul.
eu não tenho uma visão que eu estou cuidando do aluno brasileiro. Não, eu tenho que cuidar do aluno ali de Porto Alegre, de Recife, de Salvador, entendeu? Então, assim, a gente ainda tem que ter um sentido de que, olha, somos todos brasileiros. Essa divisão compartimentalizada de que eu sou responsável desse pouquinho e eu não quero saber do resto. Porque eu sou responsável por isso, eu respondo por isso. Enquanto está tudo muito mais integrado, ainda mais em educação, né? Não há um problema de estrutura de quem diz o que é que a educação brasileira tem que ser? Não está nesses profissionais também um problema? Eu nunca fiquei surpreso verdadeiramente com mais do que 2 ou 3 pedagogos no Brasil. Eu estou falando isso com 25 anos de jornalismo. Isso é uma pena, né? Um país que fez Paulo médicos Freire... me surpreendem mais, biólogos me surpreendem mais, engenheiros me surpreendem mais, pedagogos não me surpreendem. Eu vou te dizer assim, o porquê, que, pelo menos na minha opinião, por que eu acho que isso acontece. Porque médicos estão preocupados em fazer com que a sua atividade médica seja de excelência. Então, assim, eu sou um cirurgião, eu quero salvar vidas na mesa de operação. Eu sou um advogado, eu quero livrar da condenação o meu cliente, ou eu quero ser um juiz que vai julgar de forma justa. Você tem o padeiro que quer fazer um pão bom, ele quer fazer o melhor pão possível. Eu acho que na educação, a profissão educador, ela não está ligada à sala de aula, quando a gente está olhando para a teoria. Então, assim, os teóricos, eles estão muito pouco preocupados com aquilo que está acontecendo na sala de aula. Então, se o aluno aprendeu ou não aprendeu, é um detalhe. O importante é a gente pensar coisas macro. E aí, imagina um cirurgião que fica pensando na teoria da cirurgia, mas não sabe colocar a mão na massa e fazer com que a coisa funcione, assim, salvar o paciente. A gente não está conseguindo salvar o paciente-aluno. Eu ia fazer a pergunta, não está sendo salvo, né? Não, porque se só 9% aprende matemática, quer dizer que na mesa de cirurgia da educação, 91% está morrendo. Porque não tem essa preocupação de fazer com que a sala de aula é o lugar, uma palavra pode ser um pouco forte, mas assim, a sala de aula é o lugar sagrado, é a igreja da educação, é lá que a mágica acontece, é lá que a gente consegue fazer com que o aluno que entrou sem o conhecimento, sem as habilidades, sem as competências que ele precisa para viver no século XXI, é lá que vai aprender. Claro que tem outros espaços de aprendizagem, a gente sabe, quem tem filho, a gente vê muito isso, assim, né, que eles aprendem o tempo inteiro. Mas a escola, principalmente para as crianças mais pobres, é lá que ela vai se transformar, é lá que ela vai se preparar para romper o seu ciclo de exclusão e pobreza. Agora, esse lugar não é um lugar que tem a preocupação dos teóricos. Então, assim, você tem uma discussão super genérica, teórica, sobre grandes teorias da educação, que não se atrelam à realidade. Por isso que quando às vezes a gente ouve um cirurgião, um médico falando com muita empolgação da sua profissão, porque ele está ali vendo a coisa acontecer, e ele quer ser o melhor naquilo. Isso a gente, infelizmente, não tem na educação. A gente tem muito debate. De fato, assim, tudo é extremamente debatido. É importante, assim, acho que a gente vive numa democracia importante. Mas tem uma hora que a gente tem que parar e fazer acontecer. Então, a gente ainda tem uma certa tendência a priorizar o debate de grandes ideias e não a implementação. Você não vê, quase, pessoas discutindo como fazer com que uma política que nasceu no gabinete chegue o mais inteira possível na sala de aula. A gente não vê ninguém falando sobre isso. A gente gosta de discutir a política. Sim. Então eu vou fazer educação integral para isso, para aquilo. Tá, mas o X da questão é a implementação. É como que eu faço disso aqui chegar ali na sala de aula. Como tornar uma ideia eficiente, é isso? Ela acontecer. Porque na educação não está acontecendo. Especialmente com relação ao que se chama de sociedade organizada, a academia brasileira, eu tenho, não vou dizer a pretensão, mas tenho a percepção de que a academia brasileira é muito ausente em várias áreas. Ela não participa da vida ativa do país. Participou em questões econômicas por razões óbvias. A Associação de Crises Econômicas Brasileiras é tão imensa que é impossível você não ouvir escolas que pensam dessa e daquela maneira. Mas em outras áreas, muito raramente se vê um envolvimento da academia, ou seja, os acadêmicos brasileiros como formadores de políticas e discussões reais. A academia brasileira tem sua culpa nesse processo de tentar entender por que eu formo, de repente, um bom pedagogo, tecnicamente falando, provavelmente com mestrados, pós-graduações e todos nos níveis, e ele não faz a escola funcionar?
Você tocou, acho que um dos pontos mais centrais, assim, no diagnóstico do porquê que a gente não está conseguindo avançar na educação, que é a formação do docente. Não tem nenhuma política educacional que vai funcionar, nenhuma, se não tiver bom professor na sala de aula. Não tem nada. Você pode inventar qualquer coisa no gabinete. Não se você tem milagre, né? Não tem milagre. Mágica. Tem que ter bom professor na sala de aula. Isso, você precisa ter duas coisas para isso. Uma é atrair os melhores alunos para a profissão docente. O que a gente está conseguindo no Brasil, porque se só uma parcela pequena aprendeu no final do ensino médio, essa parcela pequena não vai ser o professor, infelizmente. Ele vai ser um engenheiro, um advogado, ele vai ser um administrador de empresas, ele vai ser outras coisas. Então, quem está indo para a sala de aula é aquele que já não aprendeu direito na educação básica, fez uma escola de pedagogia, muitas vezes à distância, ou em escolas de qualidade super precária, e ele vai entrar na sala de aula. Entra na sala de aula sem um menor preparo. E é por isso que qualquer coisa que a gente faça na educação, chega na sala de aula, não funciona, porque a gente não tem o principal ativo, que é o professor, não tá funcionando. A gente não está conseguindo fazer com que aquele profissional, que se a gente fosse um país de fato estratégico, inteligente, a gente falou o seguinte, olha, a principal profissão desse país é professor. Eu quero os melhores alunos para ser professor e eu quero formar com excelência o professor. Professor deveria ser pronome de tratamento, vai. De uma forma É. poética aqui, não é? É o principal profissional desse país e a gente faz exatamente o inverso. A gente atrai aqueles que foram os piores alunos para fazer pedagogia depois das licenciaturas. Muitos dos que fazem licenciatura depois acabam desistindo no meio do caminho, porque olha, se eu for para pesquisa, mesmo para publicar papers que ninguém vai ler, eu vou ganhar muito mais. Por que eu vou para a escola? Por que eu vou ficar aturando aluno rebelde, chato, que não aprendeu lá atrás, não sabe nem ler e escrever, ainda tem que ficar ensinando química para ele? Me permite, você entrou num ponto que, não raro, quando eu converso com professores, eles reclamam disso. Mesmo os idealistas, os que fazem a coisa acontecer. Diz que a relação com o aluno hoje é insuportável, porque se o professor vai lá e diz para o aluno, escuta, pega o lixo que você jogou no chão, que você tem jogado no lixo, ele diz assim, não vim aqui para ser faxineiro. Numa inversão de valores insuportável e preconceituosa, diga-se de passagem. Claro. Por quê? Porque quem pega o lixo não é importante para a sociedade? Bom, e sem contar que vem mães e pais, se é no colégio particular, com a pressão de que eu pago por isso, se é no colégio público, porque eu tenho direito e sou eleitor. Sou sua excelência, sou eleitor. Não sei se você me conhece, eu sou eleitor. Por que se perdeu o valor do professor, da autoridade do professor? Não é o autoritarismo, longe disso. Claro. Mas por que chegou a esse ponto? Eu começo por onde? Eu reestruturo a carreira financeira do professor, eu dou a ele um poder que foi tirado, ou seja, esse poder de ter autoridade em sala de aula, de não ser questionado pelo pai de aluno a toda hora de forma impositiva. Eu tiro da escola esse poder de punir o professor que está simplesmente querendo fazer a classe funcionar, porque também há casos disso. Por onde é que eu começo a valorizar essa carreira do professor para atrair os bons para o magistério? Tem aí dois pontos. Um é salarial mesmo, ponto. Sim. Claro que se você, qualquer um aqui, começar a ganhar o dobro amanhã, ninguém vai fazer o dobro do... A gente não vai melhorar em dobro o nosso trabalho. Não é isso. Mas aí você passa a atrair os melhores. Você começa a atrair mais gente para aquela profissão. Não tem jeito. Se eu sou um aluno inteligente, esforçado, que estou aprendendo, e aí vou escolher minha carreira. Eu tenho vocação para ser professor, mas eu vou ganhar 10 vezes mais se eu for trabalhar em outra área. O professor ganha, em média, 60% a menos do que os demais profissionais. É muito, muito menos. Realmente é muito menos. Se a gente coloca como principal... 60% a menos? Quando a gente pega a média salarial daqueles que fizeram universidade, o professor ele ganha 40% da média. Então, aí não vai. Claro. Aí não vai, é uma questão de escolha. Assim, eu quero ter o quê? Eu quero proporcionar o quê para minha família? Eu quero poder viajar uma vez por ano, eu quero poder comprar livros, poder ir para o cinema, no teatro, eu quero poder... E aí é uma questão de escolha financeira mesmo. Então, eu acho que a gente tinha que fazer uma opção no Brasil que, olha, mesmo que a gente tenha hoje professores que não estão, que não mereceriam no sentido de que eles não vão nem entregar um resultado proporcional a esse aumento salarial. E até porque a gente agora está vivendo uma crise, ajuste fiscal, etc. É muito difícil falar nisso. Também tem uma defasagem também. Tem. Não posso esperar que eu dobre já. Mas, se a gente
se a gente conseguisse focar nisso, olha, eu quero o melhor professor, porque não dá para melhorar a educação com os professores que estão indo para a carreira agora, com os jovens que estão indo para a carreira agora, é uma escolha de futuro, é lá para frente, mas a gente vai ter que fazer isso em algum momento. Não vai dar para a gente melhorar a educação, a qualidade da educação, sem investir em professor, sem melhorar salário. Não vai dar. Claro, você tem que também pensar em carreira, formação, etc., mas tem que melhorar salário mesmo. Agora, um outro ponto que eu acho que pouca gente debate e discute, vinculado a esse teu tema do interesse do aluno em aprender e até a respeitar a escola, Sim. que é a escola é antiga. Pensa bem, assim, a gente entra, se a gente for pensar, eu sempre faço esse exercício, assim, se eu fosse um ET, eu chegasse numa escola e aí alguém fala assim, olha, é aqui que a gente prepara os terráqueos para o futuro. Aí você entra na escola, você tem lá 20 crianças ouvindo uma pessoa falar alguma coisa. Se você for em qualquer escola, os alunos estão olhando para o teto, é muito chato, é muito ruim, não tem prazer em estar lá. Você ouve, faz prova, vai para o recreio, volta, faz um exercício, ouve e vai para casa. É um sistema tão ineficiente e o currículo, aquilo que os alunos estão aprendendo é tão distante da realidade que quando você é pequeno, quando você está lá no primeiro ano, no quinto ano, criança aceita o sistema. Se a gente coloca ela vai indo bem. Quando você começa a crescer e começa a questionar assim, mas por que eu tenho que ouvir isso? Quantas vezes a gente já não ouviu de jovem e falou assim, mas eu nunca vou usar isso na minha vida, por que eu tenho que aprender isso? Mas não tem coisas que você aprende porque desenvolve o raciocínio? Você não vai usar exatamente polinômios, não sei quantas pessoas vão usar polinômios na vida, mas aqui desenvolve raciocínio. Claro, então, mas não tem outras formas de você desenvolver o raciocínio sem ser com coisas que você não vai usar? E coisas que vão fazer sentido, porque a aprendizagem, ela não é um chip que você coloca na cabeça do aluno. O aluno ele precisa se engajar naquilo, ele precisa estar ali conectado, seja na aula, na atividade, no projeto, na leitura, no estudo, na prova, quer dizer, seja lá qual for a atividade, ele tem que estar, de certa forma, engajado. Para você conseguir engajamento, você precisa ter esse sentido. Então, por exemplo, a gente vive hoje uma sociedade muito mais tecnológica. Não é a tecnologia que vai salvar a educação, não é o tablet, a lousa digital, não é nada disso. Mas discutir tecnologia, usar a tecnologia como uma forma de motivar o aluno, isso é estratégico, não é uma questão só de, porque a gente vai deixar o aluno mais feliz. Não é isso, é porque a gente precisa do engajamento do aluno. Vou te dar um exemplo, a gente tem, na vida, você abre qualquer jornal, tem lá, 37% dos trabalhadores não sei das quantas, índice de desemprego de X%, probabilidade de reeleição da presidente é de X%, aprovação da presidente é de X%. A gente vive um mundo em que a estatística ela é muito forte. E a gente não tem estatística no currículo. A gente não tem estatística. A gente tem matemática, a gente tem trigonometria, a gente tem cálculo, mas a gente não tem estatística. Juros compostos, que é uma coisa que... Como ler um contrato, como entender... Juros compostos, em algum momento ele vai passar por isso e nem sabe. Nem sabe. Não está no currículo. Ele não vai entender por que custava à vista R$100 e porque ele pagou 200 e alguma coisa no final das prestações todas. Depois vai se enrolar na vida, entendeu? Então, acho que a gente tem que olhar, olha, o que a gente precisa para a vida, para aprender? O que a gente precisa aprender para poder navegar na vida atual? Não na vida do século XIX, porque esse currículo ele é muito baseado ainda numa forma de ver o mundo de 100 anos atrás. Que tipo de habilidade a gente precisa hoje para viver no século XXI? Então, por exemplo, saber se comunicar é muito mais importante do que era há 50 anos. Há 50 anos a gente saía de casa, fazia o nosso trabalho, muitas vezes quieto, individual, isolado, terminava, fechava e voltava para casa. Agora tudo é em equipe, tudo você precisa saber argumentar, defender uma ideia. Quantas escolas você conhece que colocam os alunos para debater, para argumentar? Para trabalhar em grupo de verdade, não dividir tarefas. Você faz isso, e depois a gente junta e entrega para o professor. Não, trabalha em equipe de verdade. Fazer projetos para solucionar problemas reais. Então, acho que a gente precisa também repensar a escola, esse modelo de ter, como se a escola fosse o lugar onde a gente tem aula. Não, a escola é o lugar onde a gente aprende. A aula é uma forma de aprender, mas quando a gente se envolve num projeto para resolver um problema da comunidade, a gente pode aprender várias coisas que a gente vai usar na vida. Matemática, língua portuguesa,
inglês, que é uma coisa que a gente é super fraco no Brasil, né? Língua estrangeira, educação É artística. quase pro forma, né? O ensino de idioma estrangeiro numa escola convencional é pro forma. Quase não tem. A gente existe, muito fraco. existe, mas não significa muita coisa. E isso depois é muito ruim, porque a gente tem, por exemplo, Ciências Sem Fronteiras, que é uma política do MEC que eu adoro. Eu acho que o Brasil tem que se abrir, levar os estudantes para fora, estudar fora, sim, claro. Incorporar novas culturas, porque é aí que a gente consegue avançar e tudo mais. Só que os meninos chegam lá fora e não sabem falar inglês. O aluno brasileiro fica perdidinho, ele fica ali acuado, demora para engatar, e quando engatou, volta para o Brasil. E aí a produção não consegue ser tão boa quanto se ele tivesse um preparo na língua inglesa mais forte. Vamos só tentar repassar. Uma lógica de tentativa de melhora clara, objetiva, tornar a educação eficiente é, primeiro, valorização salarial propriamente dita. É valorização do professor. Do professor. Isso vem salário, formação e carreira. Tá. Em que momento entra essa relação, essa nova relação que cada vez mais é tensa e raramente pacífica entre a autoridade do professor e a autoridade e o direito do aluno de receber uma boa educação, que normalmente entra no eu mando em você e você não pode falar nada, o que também afugenta uma série de profissionais. Entra logo depois, é um terceiro passo, é um quarto passo, porque toda vez que falo com educadores, essa é a reclamação maior que eles me fazem, maior do que de salário, inclusive. Mas é que acho que a desvalorização do professor chegou no aluno. O próprio aluno não valoriza mais o professor. Então, ele é um reflexo do valor que a sociedade dá para o professor. Porque esse mesmo aluno, quando vai no posto de saúde, ele não desrespeita o médico. Quer ver um profissional que ganha tanto quanto o professor, porque também não é só salarial, é valor social, e que todo mundo respeita, são os bombeiros. Sim. Você acha que esses meninos vão desrespeitar um bombeiro? E não porque eles podem ser violentos ou ter algum tipo de ação mais repressiva. Até porque não usam arma. Não vão, então, não usam. Não estou falando do policial, não, é o bombeiro. Sim, claro. Mas todo mundo respeita, porque a gente tem um valor social em relação ao bombeiro. O bombeiro salva vidas, o bombeiro pode me salvar. A gente não acha que o professor, ele salva vidas. A gente chegou num ponto em que o professor ele é tão desvalorizado que qualquer um pode ser professor, né? Qualquer um serve. Virou carreira de bico. Virou carreira fácil de entrada no ensino superior. Muita gente diz, vou dar umas aulinhas no diminutivo, me espanta. Vou dar umas aulinhas no diminutivo, não é carinhoso, é reducionista, não é? Mas eu acho que até a questão do bico não é muito comum, não. O que eu acho que é o seguinte, fazer pedagogia hoje no Brasil, primeiro que é um ensino superior, é o curso de ensino superior maior do Brasil, que mais tem alunos. Por quê? É barato. Qualquer universidade, qualquer faculdade pode ter um curso de pedagogia, é muito barato. Você não precisa ter professores caros, você não tem laboratório, você não tem equipamento, não tem nada. É muito barato. Então você consegue ter uma margem de lucro muito alta. E aí, se expandiu, esse aluno consegue com R$300, 250, 280, ele consegue fazer o ensino superior. Então, os alunos de pedagogia no Brasil, a maioria é o primeiro da sua família a entrar no ensino superior, a terminar a faculdade, a ter um diploma universitário. E aí, com isso, a gente não está conseguindo pegar os melhores alunos. A gente está pegando aqueles que só têm na pedagogia uma saída para o ensino superior. Então, a gente precisa valorizar o professor, a formação com carreira, salário, etc. Mas é o que eu acho também que a gente tem que mudar a escola. Eu sei que é uma conversa um pouco, pode parecer assim, meio fora da realidade, mas é que eu acho que se a gente não enfrentar o fato que essa escola, nesse formato, ela não vai conseguir entregar resultado nunca. O aluno, ele vai se... Por mais que você tenha recursos. Por mais que você tenha recursos. Tem uma hora que chega no limite. Eu preciso que a pedagogia, que a academia da educação brasileira se envolva nessa discussão de forma prática. Prática, não, imagina, a gente, por exemplo, o tema da inovação na educação é o tema que passa a quilômetros de distância da academia. O que é terrível, a academia é para ser inovadora, não é? Exatamente. Quando você vê é de lá que teriam que vir as ideias, ou pelo menos o seu nascedouro de ideias. É interessante isso, porque você vê sistemas de alta qualidade no mundo, o tema da inovação é o tema número 1, em qualquer Teachers College. Porque eles sabem que se a gente não inovar a educação, a gente não consegue ir para frente. Imagina a medicina sem inovação. Imagina continuar a fazer medicina como há 100 anos. Quanta gente a gente não ia perder. Agora, na educação, a gente está perdendo,
tudo bem. E até, imagina só, o que a gente já sabe hoje no mundo de neurociência, de processos cognitivos. Então, assim, a gente já sabe muito mais como o cérebro funciona. O que é educação? É botar o cérebro para funcionar, certo? Sim, claro. E a gente não está conseguindo pegar esse conhecimento científico e aplicar na educação. Porque, não, isso aqui é outra história, isso aí... Não, educação é uma coisa libertadora. Aí vem os discursos ideológicos que afastam a gente de olhar de forma pragmática o seguinte, olha, já se sabe que o aluno aprende mais com envolvimento direto no fazer. Se eu vou fazer alguma coisa, então por isso que o projeto é muito importante. Então, se eu tenho que, por exemplo, para fazer se eu vou trabalhar com os velhinhos de um asilo, para isso eu preciso fazer um inventário do que está no depósito deles. Eu não vou conseguir contar tudo, então eu vou ter que fazer uma estimativa. Como que você faz estimativa? Aí você começa a aprender matemática montando estimativa. Então aqui, né, é com processos reais que você aprende mais. É assim que você consegue fazer com que aquele conhecimento contextualizado permaneça. E a gente já sabe, nos últimos 20 anos, o estudo do cérebro, o estudo dos processos de cognição, de conhecimento, de aprendizagem já evoluíram muito. Eles estão há anos-luz, enquanto que a educação ainda continua debatendo as mesmas coisas. E a gente não está se beneficiando do outro lado. Priscila, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela entrevista, pela gentileza de nos atender.